Olá, todos e todas. Boa noite, Bel. Nós estamos aqui já gravando, tá? Avisar vocês. Alessandra, Maria, Policena, boa noite. Hoje é 20 de 1 de 2021. Solange, Rosilene, aula de política social, né? Oi, Bruna. O pessoal está chegando, tá? E hoje nós temos como prioridade, né, pensarmos aí no nosso percurso, né? Eu sei que pelas atividades e pelas discussões, tem muita gente que está conseguindo acompanhar, né? Claro que nós vamos ter que fazer alguns ajustes hoje, né? Porque alguns conceitos precisam ser ajustados. Nós vamos conversar de fazer um momento de checagem, né? Não dá para falar avaliação, porque nós estamos no momento remoto. Eu vou mandar um formulário para vocês, né, a respeito da disciplina, mas é o momento de vocês pensarem no percurso de vocês e para que eu também, aí de forma mais sistemática, olhe para os conceitos elaborados. Então, para que possamos entender, nós teremos uma avaliação, né? Quando que eu pensei essa avaliação? Para a próxima quarta-feira, que é um dia que eu tenho aula com vocês, né? Eu tenho aula com vocês nos dois períodos. Normalmente é o momento que nós fazemos também a atividade assíncrona. Então, para que possamos fazer esse momento na quarta-feira que vem. Ok? Mas como é que vai ser essa avaliação? A gente chama de avaliação para a gente entender o que vai acontecer, né, Alessandra? Assim, só para a gente ter uma noção do que nós vamos fazer, né? Já fez alguma atividade pelo Google Forms? Não, porque os outros professores estão nos avaliando através de trabalhos. Ah, tá. Então tá bom. Então, o nosso momento será o seguinte: eu já tenho o percurso de vocês, né? Que são as atividades assíncronas, né? E hoje se convencionou em fazer as atividades avaliativas no formulário do Google, né? Eu mando um link para vocês e a partir daquele link você vai responder, né, as perguntas e vai ter horário de início e horário de término para fazer esse momento que nós estamos chamando de avaliação. Por que é na avaliação? Porque você está na sua casa, você está em frente à internet, você tem as possibilidades de recortar e colar de qualquer lugar, né? Então, é um momento onde você vai pensar o seu percurso e, ao enviar esse percurso para mim, eu vou fazer, não é a correção, né, mas uma conversão de rotas, né, caso esteja errado, e se estiver certo, a gente vai aprofundar nos conceitos. Então, o como fazer é o seguinte: eu mando um link para vocês, né? Nós estamos aqui, será no dia 27. No dia 27 eu mandarei um link para vocês e nós teremos das 19 às 22h40 para respondermos em torno de 5 questões da nossa disciplina. E também para conhecer também, né, como que funciona o Forms, né? Para quem não conhece, claro. Estou marcando aqui.
Vai ser quando? Dia 27. Eu vou colocar aqui para ficar gravado. Isso, a Alessandra já colocou. Dia 27 do 1, das 19 às 22h40. Então, para quem nunca fez esses formulários, eu posso até enviar o link antes, mas vocês não têm acesso enquanto não der o horário e o dia, né? Então, você tem um horário e um dia para abrir esse formulário. E também tem um horário de entrega. Depois das 22h40, você não consegue entregar mais, né, o formulário. Tá? Então, é uma dinâmica para que a gente possa compreender como está nesse momento remoto e também é um momento de percurso. Para isso eu retomei todas. Sim, Bel. Hoje eu preparei a aula, né, de como serão essas questões, tá? É uma aula mais longa, né, mas eu espero dar conta do recado, né? Tem alguém aqui que não tem computador para fazer essas atividades? Alguém que está aqui na sala? Porque serão questões dissertativas, assim como a Abel colocou aí, né? Se você não tiver, nós precisamos pensar numa alternativa. Alguém? Está com problema com o notebook ou computador pessoal? Tem só celular para acompanhar? Tá. Então, creio que aqui 15 pessoas, né, não estão tendo problema com isso. Vou deixar gravado, né, para de repente alguém que tenha algum problema com o computador, está só acessando a partir do celular, vocês podem abrir o questionário e manuscrever a resposta. Então, você vai manuscrever a resposta. Eu tive atividades que me enviaram assim, eu aceito totalmente, né? Você pode manuscrever a resposta e escanear com o seu celular e mandar para mim. Tá? Isso dentro do período também, tá? Do período do dia 27, no período das 19 às 22h40. Tá? Então, você não vai ficar desprivilegiado. Claro que não é tão tranquilo ficar transcrevendo, né? É mais fácil digitar. Mas se você tiver algum problema com o computador, você pode transcrever, escanear e me enviar, né, a digitalização no período da avaliação. Tá? Bom, a respeito das atividades, né? Vocês olharam lá, a Eliette tinha me enviado pelo meu outro e-mail, e aí, como eu não verifiquei, ela me encaminhou no e-mail da UFTM, então eu já coloquei como ok. Se tiver alguém que olhou lá nas atividades, já enviou, mas eu não dei um ok, por favor, me reencaminhe, tá bom? Alguma dúvida sobre o formato e como proceder no dia da avaliação? Então, eu fico assim, mais pensativa em relação ao tempo, né? Por serem questões dissertativas, né? E o Google Forms, ele é muito ruim, assim,
de mexer, aí a gente vai ter que mandar para outro lugar para responder e depois colocar lá, mas era só mais em relação a isso mesmo. A dica que eu dou, Bel, é ser bastante direta, tá? Eu quero que você se pense, por exemplo, olha, se eu perguntasse hoje para você, assim, né? Vamos ver se a gente está se entendendo. Quando eu falo, faça uma análise da lei dos pobres e das Spinrand, que é a lei do pão, né? Você vai descrever a lei ou você vai me dizer o seguinte, olha, enquanto a lei dos pobres olhava para os desocupados, a lei do pão olhava para os ocupados. Qual dessas duas atitudes você terá na prova? Você vai descrever o qual que é qual, ou vai me dizer, olha, uma olha para o desocupado e outra olha, claro, fazendo uma redação, né? Uma olha para o desocupado e outra olha para o ocupado. Oi, Luísa. Entendeu, Bel, a pergunta? Bel, fala comigo. Oi, desculpa, o microfone não estava ligando aqui. Acho que entendi. Não é para a gente poder pegar o percurso das ciências humanas, né? Que a gente quer sempre falar muita coisa. É para a gente ir pelo caminho mais curto e falar, não, é isso e isso. Depende da comanda, né, Bel? Olha a comanda que eu dei para você, ó. Faça uma análise, né? Se eu disser para você, faça uma análise, você precisa me dar mais do que o que está ali no papel, não é isso, Bel? Sim. Ótimo. E se eu fizer uma comanda assim, descreva a lei do pão. Aí, a descrição, ela está dentro da historiografia, né? Aí você vai falar o seguinte, olha, a lei do pão é uma sequência das leis elisabetanas, que também chamada de Spinrand, que era um abono, e aí você descreve, né? Você pode até fazer uma crítica ao final, mas a ideia é descrever. Sim? Entendi. Posso fazer mais uma, assim, para ver se a gente está falando a mesma coisa? Sim, só mais uma pergunta. Vai começar qual horário no dia 27? Às 19. Ah, tá, às 19. Tá, achei que Aí fosse... aí não precisa entrar na aula aqui, né? Porque eu vou enviar o link. Aí você entra só no link da avaliação, né? Você já fez pelo Forms? Ah, já fez, você falou que já fez, né? Não, a professora passou um questionário e algumas questões eram dissertativas. A faculdade também, né, envia alguns formulários pelo Google Forms. Sim. Só para a gente fechar a questão do formato, né, e isso ajuda todo mundo, Bel. Se eu pedir a cronologia das primeiras leis, né, que se configuram como políticas sociais no Brasil, você pode fazer a revelia, essa cronologia, ou você tem que ir da primeira até a última? Eu não entendi, desculpa. Porque assim, ó, nós estamos aqui tratando das comandas. Isso, Maria. É que nós estamos tratando das comandas, né? Para vocês observarem a comanda que eu der no Forms, né? Primeiro eu dei a comanda de faça uma análise crítica. Aí você entendeu o que é. Depois eu dei uma comanda, descreva.
Aí você sabe que tem que descrever o processo, né, que está lá no livro. E quando eu falo cronologia, né, diga cronologia, a Maria já até respondeu, né? A cronologia, ela não pode ser feita da maneira que você queira, né? Por exemplo, a nossa última atividade foi a questão da cronologia das leis, das políticas aqui no Brasil. Tá? Então, nós começamos ali na libertação dos escravos, fomos até 1930. Nós não podemos falar de 30, de 22 e depois de 1892. Não podemos fazer isso à revelia. Então, ficar atento à comanda, porque a comanda ela vai direcionar para a nossa resposta. Então, eu sei que é pouco tempo para a gente pensar um percurso que nós fizemos até agora, que são muitas leituras, muitas análises. Então, fique atento para a comanda, tá? Ok? Ok. Mais alguma dúvida? E qual o valor dessa atividade, professor? Todas as atividades têm valor de 100%, Alessandra. Como que funciona? Porque eu não consigo precisar quantas atividades nós conseguiremos fazer até o último dia, né? Aí, ó, essa atividade de assíncrona vale 100%. A avaliação vale 100%. Nós teremos mais outras atividades assíncronas, 100%. E, por fim, uma avaliação final de 100% também. E aí eu pego todas essas atividades que nós fizemos, por exemplo, se foi 4, eu divido por 4. Todas valem a pontuação máxima, né? E aí depois a quantidade que nós conseguimos até o final, e isso eu vou mandar a planilha para vocês, né? Para a gente poder, para vocês visualizarem, né? A gente divide no final pela quantidade de atividades. Porque senão eu desprivilegio, né? Você está tudo ok comigo, né? Com as atividades assíncronas. Se eu coloco valendo 1 ponto essas atividades, né? E valendo 9 pontos a prova, se você não for bem na prova, eu desprivilegio o seu processo. Talvez por aquele momento você não estava bem para fazer a prova, aconteceu algum fato e aí eu desprivilegio você. Como se não valesse nada esse seu percurso, tá? E se eu também coloco 1 ponto a prova e 9 pontos o percurso que você fez até agora, né? Você não precisa nem fazer a avaliação, porque você já está com tudo pronto. Então, na minha forma de pensar aqui, arquitetar a nota de vocês, é olhar para o percurso e olhar também para a apreensão pessoal, tá? Mais alguma coisa? Oi, Luísa. Você entendeu que nós vamos fazer uma avaliação dia 27? Será 5, né? 5 questões. E aí, você chegou e eu estava falando que o Google Forms, ele tem um limite para você escrever, né? Então, cada questão, eu fiz já o cálculo, é cerca de 1 página. Mas eu não quero que cada questão você escreva 1 página, né?
E quando você chegou, eu estava explicando que era para a gente olhar para o que está pedindo na questão, tá? O que eu estou pedindo? Se eu estou pedindo para descrever, se eu estou pedindo para analisar, se eu estou pedindo cronologia, de acordo com o que eu pedi, para você não ficar falando muitas coisas e não dar conta de fazer a avaliação, né? Vai ser no dia 27, pelo Google Forms, né? Terá a duração das duas partes da aula, né? Das 19 às 22h40. E hoje eu preparei, assim, a respeito, ok, né? Então, é o que eu estou explicando, imagina, é a forma, porque o conteúdo não precisa, porque o conteúdo nós vamos tratar hoje. Por quê? Tem pessoas que chegaram numa profundidade de análise muito grande, né? E outras pessoas confundiram na atividade assíncrona alguns termos. Então, eu trouxe aqui todas as atividades que nós fizemos até agora, né? E aí nós vamos discutir como que nós podemos abordar as questões. Tá? Não precisa ficar com medo que é um momento, olha, parece que não, mas a avaliação é um momento muito pessoal de cada um, e você tem um termômetro ali de falar o seguinte, olha, eu sei isso, eu sei, né? E isso é muito bom, sabe? Isso vai dando um ânimo em nós e o contrário também, falou assim, não, isso eu não sei. Aí você tem que fazer lá a sua avaliação e depois me cobrar. Porque é o seguinte, quando você não vai bem, né, eu preciso dar conta disso, Luiz. Eu, enquanto docente, preciso dar conta disso. Por isso que eu não gosto de avaliação de final de percurso, porque aí você vai mal e aí eu falo assim, não, muito obrigado, tchau, né? Mas se alguém não vai bem agora, tem como corrigir a rota, né? Às vezes alguma adequação, mas... E aí eu vou agora apresentar agora eu já falei da forma, eu vou apresentar o conteúdo e é o momento onde a gente pode dialogar também, tá? E aí, quem não se coloca muito na aula, se quiser colocar aqui no chat, tá? Assim, eu sei que há várias condicionantes aí que impedem tanto de falar quanto de ouvir, né, nesse sistema remoto. Faça um esforcinho, porque é importante para nós hoje, né? Eu vou projetar para a gente começar a conversar sobre esse momento, né? Ok, eu acho que... Vamos lá, começou, né? Não é aqui, é aqui. Só um minuto. Numa das aulas, meu computador travou e minha voz também, né? E aí eu fiquei um tempo falando, não sei se foi com vocês ou com outra turma, espero que isso não aconteça. Vocês estão vendo a minha tela? E me ouvindo, né? Sim. Ótimo. Sim. Tá. Ó, eu chamei esse momento de sondagem de aprendizagem, né? Que é um momento importante para corrigir rotas ou continuar aprofundando os conceitos aprendidos.
Pessoal, nós estamos num outro momento do mundo para pensar o ensino-aprendizagem, tá? Nós estamos em outro momento da humanidade, onde a aprendizagem não se dá mais por tutela. Ou seja, eu levo vocês para uma sala, impeço que vocês consultem, né? Fico pressionando, ó, tá acabando o tempo, olha, tem que enviar, não pode colar. Nós estamos em outro momento agora, né? Então, não vá para esse momento, né, com atenção desnecessária, tá? Vai para esse momento a fim de perceber o que tem em você de política social, tá? E o que não tiver, você não vai ser barrado. Olha, eu já estou dizendo, você não vai ser barrado no seu percurso, não vai ser barrado no percurso. Mas é importante para você, né, que você construa, a partir desse momento da pandemia, né, que você construa uma dinâmica de aprendizagem, né, que não precise da mão pesada do professor te obrigando, te humilhando para que você possa aprender. Isso faz parte do passado, né? E nisso eu tenho muita satisfação em dizer que o ensino remoto ele tira um pouco do fascismo do professor, né? Ele tira. Agora não tem como mais eu agir de forma a humilhá-los, a humilhá-las, né? Então, isso eu tenho muito orgulho, né? Eu vou organizar, né, esse conteúdo e aí nós vamos conversar nessa sondagem. Olha, eu sei que é muita coisa, mas vamos exercitar. Uma das primeiras atividades foi para pensarmos as políticas sociais e como elas se inserem na contradição capital-trabalho. Essa parecia muito inocente, essa pergunta, e poucas pessoas conseguiram adentrar a contradição capital-trabalho, tá? Então, ó, por que as políticas sociais se inserem nessa contradição? Porque é quando há a contradição capital-trabalho é que precisa das políticas sociais, tá? E o que são isso, né? As políticas sociais, elas ocorrem com a explosão do capitalismo a partir da Revolução Industrial, né? E a Revolução Industrial, eu não gostaria que vocês reproduzissem, né, aquele chavão, né, a Revolução Industrial enquanto mudança na forma de produzir. Vocês podem mais do que isso, né? Então, a Revolução Industrial, ela foi uma mudança na forma de produzir, mas não só. Foi também uma mudança na cultura, né? E aí gera conflitos entre o capital e o trabalho. Então, as políticas sociais, elas deveriam servir como garantia de direitos que melhorasse efetivamente a qualidade da vida do trabalhador. Então, o que nós entendemos como melhoria aqui? É o apoio ao sistema capitalista. Olha, o sistema capitalista está nascendo, está se consolidando. Então, se o trabalhador tem uma vida melhor, consolida o sistema. Então, para entender as políticas sociais na dinâmica do capitalismo, devemos compreender a contradição. Então, uma dica: comece pela contradição capital-trabalho. O que é essa contradição? Né? Essa contradição, ela reside no fato de a produção ser social, né? E a apropriação, ela é privada. Muda-se a forma de produzir, né? Fragmenta, então mais pessoas estão produzindo, e quem se apropria disso? O burguês. Então, o trabalho é social e a apropriação é privada. Essa que é a contradição. Faça a anotação aí, porque poucas pessoas entraram nesse conceito e parecia uma questão, para mim, inocente, porque nós tratamos em aula.
Então, falando de outra forma, o trabalho ele se encontra distribuído e despejado como um fardo nas costas dos trabalhadores. Esse fardo é o que a gente chama de exploração, tá? E aí eles vão empobrecendo, e aí os lucros vão se concentrando. E se há empobrecimento de um lado e concentração de outro, aí é um barril de pólvora. Esse barril de pólvora é amortecido com as políticas sociais. Tá? Posso passar para a próxima ou quer que eu explique de novo? Essa. Falei muito rápido, quer que eu repita algum conceito para vocês anotarem? Por mim, pode passar. Ok. Então, olha, vocês começam a partir dessa contradição capital-trabalho. Professor, Pois não, filha? acho que a Iane ia falar. Que Tá. a Luísa tinha pedido para repetir. Tá. Luísa, eu vou repetir, tá bom? Tem alguma coisa em específico que você quer que eu concentre ou você quer que, como um todo, eu fale? Será que a Luísa está escrevendo no chat? Ela escreveu no chat que pode repetir só o final. Acho que é na parte que você explica a contradição do capital-trabalho. Ótimo. Essa é uma parte... Quem falou foi a Vicky? Isso. Boa noite. Essa é uma parte, Luísa, muito delicada, tá? Então, nós precisamos não só decorar o que é a contradição capital-trabalho, mas realmente entender, né? Isso tem que estar colado em nós. Olha, essa contradição capital-trabalho, ela se estabelece quando a Revolução Industrial fragmenta os processos de produção. Pense numa fábrica. Cada um faz um pedaço do objeto, né? Então, olha, fragmentou, né, o trabalho. Então, a produção, ela passa a ser coletiva. Olha, eu, você, a Bel, a Iane, a Vicky, o Bruno, o Emanuel, nós coletivamente produzimos um único objeto, né? Então a produção ela é coletiva. E quem fica com o lucro? Uma pessoa só, que é o burguês. Então a contradição capital-trabalho é essa: olha, a produção é dividida e o lucro ele é privado. Estabelecendo essa contradição, cada vez mais os trabalhadores se empobrecem e cada vez mais os burgueses se enriquecem. Para que essa tensão não leve a uma superação dessa sociedade capitalista, qual que é a saída? As políticas sociais para amortecer, né, as tensões na sociedade. Tá? Outra coisa que é importante, né, nessa questão, né, é a respeito da Revolução Industrial. A Revolução Industrial não é só uma mudança na técnica, porque a técnica por si só não trouxe transformações para a sociedade. A mudança na cultura, né, que possibilitou a sociedade que nós temos hoje. Precisou uma mudança na cultura, uma mudança na forma de pensar, para que o capitalismo ele ganhasse forma e depois se desenvolvesse. Eu tentei falar de outra forma. Você conseguiu? Ela disse que sim, professor. Ela está sem áudio. Tá. Aí vocês vão me monitorando aqui, tá, Yane? Sim.
É, agora, pode passar para a próxima, né? Aí vocês vão me monitorando se tiver alguma coisa no chat, quem puder. Aí isso aqui é uma pegada, né? Uma pegada aqui, ó. Por que que o Estado investe em melhores condições de vida para o trabalhador? Né? É uma pegadinha. E na onde que está a pegadinha aqui? Né? Essas políticas sociais não é na vida do trabalhador, né? A gente até pode pensar pontualmente, né, no que é possível com as políticas sociais na vida do trabalhador. Mas esse investimento do Estado é no próprio sistema, né? Então, se você conseguir fazer essa crítica, nossa, de uma felicidade imensa, né? Então, olha, se eu pedisse uma crítica sobre as melhores condições na vida do trabalhador, o que que você poderia dizer? Que essas medidas na vida do trabalhador, essas políticas sociais na vida do trabalhador, escondem o quê? Escondem a manutenção do sistema capitalista, a manutenção da exploração, a manutenção da pobreza, e não o contrário. Mas vamos lá para a resposta, né? Por que que o Estado investe? Porque é interessante para o Estado que esses trabalhadores recebam as melhores condições de vida, objetivando que eles não rebelem contra a ordem vigente, tá? Isso é básico. Se você quiser aprofundar mais, é que esse investimento na vida do trabalhador não é na vida do trabalhador, é no sistema. Porque se fosse na vida, hoje, depois de 200 anos de capitalismo, né, e capitalismo que vem aí cada vez se consolidando mais, nós teríamos um progresso na vida do trabalhador, e não é assim, né? Nesse sentido, investir em melhores condições de vida para o trabalhador é reforçar para si mesmo uma garantia de aceitação das condições de exploração colocadas na outra face da moeda. Então, os investimentos funcionam como um reforço ao controle, né? Para que mantenha a reprodução do que está posto. O que está posto? A concentração de capital na mão dos burgueses. Compreendemos ainda mais quando a gente olha para o Keynes, né? Nas nossas últimas aulas foi sobre o keynesianismo, né? Que aí ele vai investir pesado na vida dos trabalhadores para controlar a economia. Então, e nós não podemos esquecer que esse controle é diferente em diferentes países, né? Então, isso a maioria de vocês deram conta. Ó, o Estado investe nas condições de vida do trabalhador para amortecer as revoltas e para fortalecer o sistema, né? Só que esse investimento é diferente nos países centrais e nos países periféricos, tá? E aí, isso aqui eu fiquei bastante contente, porque vocês trouxeram, enquanto nos países periféricos nós investimos pesado nas políticas sociais, pleno emprego, lazer, educação, né? O investimento nos países periféricos é o investimento na repressão dos movimentos sociais, né? Legando o mínimo de Estado para os pobres. Então, vocês conseguiram diferenciar o capitalismo central do periférico. Mas, nesse momento agora, é só para pensarmos, por que que o Estado investe na vida do trabalhador? Para amortecer, né, as tensões perante o sistema. Alguém no chat gostaria que
Ou alguém ao vivo aqui com a voz para repetir, ou posso ir para a próxima? Posso ir para a próxima, né? E na sequência, por que que o estado de bem-estar social não chegou até o Brasil? Porque ele está dentro dessa dinâmica do capitalismo periférico, né? E aí, se você pode falar capitalismo periférico, mas se você falar do capitalismo desigual e combinado, nossa, aí ganha 1 milhão, né? Porque é esse que é o motivo da nossa aula. Fazer as análises mais aprofundadas do capitalismo e também perceber que o capitalismo ele tem conformações diferentes nos países centrais e periféricos, tá? Então, a partir do momento que se compreende que o que e quais as condições que determinam o capitalismo central e periférico, então você vai notar que onde a política, a economia, a sociedade, que o Brasil ou os capitalistas centrais estão inseridos. Então, para pensar no Brasil, é possível afirmar que não é possível que países periféricos, como o Brasil, alcancem o bem-estar social, já que o Brasil e os demais países, eles que financiam a vitória do capitalismo de ordem central. Vale salientar que enquanto as políticas centrais amortecem o capitalismo, né, com pleno emprego, welfare state, nos países periféricos nós temos repressão, né? Aqui a pobreza é caso de polícia. Alguém quer perguntar sobre o welfare state, por que ele não chega? Alguém tem dúvida sobre o que é o welfare state também, pode perguntar, tá? Olha, não tem perguntas que não mereçam respostas, tá? Qualquer coisa tem que ser perguntada. Posso ir para a próxima? Essa resposta aqui fica dentro da dinâmica do capitalismo desigual e combinado, né? Então, os países centrais, eles têm uma outra dinâmica para a sua população, enquanto os países periféricos financiam essa dinâmica dos países centrais. Eu sei que tem pessoas que estão na sala que gostaria de perguntar, né? Se quiser colocar no chat, eu respondo também. E aí, a gente já vai partir para uma das outras atividades, né? Que falava do processo evolutivo das leis dos pobres. Aí, caso tivesse uma pergunta dessa na prova, isso demanda um pouco mais de trabalho, porque você precisa falar da formação sócio-histórica, né, que constitui as políticas sociais, né, ou que deveriam ser políticas sociais, porque não tem esse nome. Tá? Primeiro, precisamos pensar a lei dos pobres enquanto uma aversão a quem não compactua com o status quo, ou seja, aversão aos pobres. Hoje tem um termo para isso, chama aparofobia. Tá? Então, vamos lá, vamos pensar a lei dos pobres até a sua substituição, pensando ali na substituição como tanto a Spinheim-Land quanto as políticas mais organizadas, né, no capitalismo, na sociedade de mercado. Então, ao longo da formação sócio-histórica da humanidade, percebemos as expressões e experiências das desigualdades
na sociedade. Então, toda sociedade, ela é fundada na desigualdade, não é igualitária, nenhuma delas. Nós temos o escravismo na antiguidade, nós temos o feudalismo, Idade Média, e o capitalismo. Em todos esses momentos haviam desigualdade, tá? E para nós o mais interessante é o capitalismo, então, quando a produção e a acumulação e distribuição de bens constitui uma atividade movida por necessidades e para gerar acúmulo, gerar reserva, tá? Então, há uma movimentação social que coloca parcela da sociedade, e é uma parcela muito grande, né, à margem. Cada vez mais subordinado a situações mais carentes e precárias de sobrevivência, movido pela exploração, né? Então, e quem vai corrigir isso? A lei dos pobres, nesse primeiro momento. Nós temos aí século XIII, século XIV, não é muito bem datado, né? Mas para nosso efeito aqui, vamos pensar no século XIV a partir de 1301. Então, nós estamos ainda na Idade Média. Na Idade Média, nós temos o senhor feudal e a igreja. Qual igreja? Católica. Só existe essa igreja no Ocidente, tá? Não tem outra possibilidade. E, então, eu pus Estado / igreja, porque eles estão fundidos, tá? Sabemos que na Idade Média o poder da igreja é maior, mas ela é legitimada pela nobreza. Então, eles são convocados a lidar diretamente com a pobreza, né? Porque a Igreja Católica, por meio da ação caritativa, ela precisa do amparo da nobreza, porque eles não dá mais para atender a todos e a todas, tá? Precisa de uma atitude mais severa, tá? Nessa assistência. Então, como que isso vai fazer, né? Então, a partir de uma ideologia moral e classificatória, nós vamos perceber quem que é merecedor ou não, né? É claro que o merecedor ou não aqui é sempre pensar entre os pobres e os mais pobres, tá? Então, mais uma vez, eu trago aí a ideia do controle. Controle, nós precisamos controlar os pobres. Aí já no século XVI, nós temos a primeira formulação, né, desse condicionamento dos pobres prevista em lei, tá? E aí nessa passagem do 16 para o século 17, que nós temos as Poor Laws, ou Lei dos Pobres, né? E a sua índole transcendendo a repressão. Por que transcendendo a repressão? Porque na Idade Média nós tínhamos castigos corporais, né? Então, nós precisamos organizar mais a sociedade para além dos castigos corporais, nós possamos também ter uma intervenção no intuito de sanar essas dificuldades. E interessante, isso eu peguei de uma das respostas que vocês enviaram, ó. Isso porque o pobre é uma afronta ao sistema vigente. E eu achei isso de uma clareza muito grande. Olha, o pobre, ele afronta o sistema vigente, pregado pela ideologia dominante. Desta forma, representa um problema. Não é porque o pobre, ele não consome apenas. Não é só isso. Ele afronta essa maneira de acumular na sociedade. Então, por isso que eu preciso atingir o pobre. Tá? E quais eram as obrigações do Estado, né, na lei dos pobres? Isso é interessante, né?
que vocês tenham claro. Não precisa decorar, mas precisa entender essa lógica que é muito parecida do que nós temos algumas propostas atuais. Então, fornecer emprego a quem não tinha e gostaria de ter. E aí é emprego no sentido de ocupação, tá? Em asilos e albergues, né? Que era a função do Estado, mas não realizava por eles esse trabalho, mas terceirizados a fim de tapar essa lacuna posta. Eu coloquei aqui no sentido bem coloquial, porque eu peguei também isso, tapar a lacuna de uma das questões. E esse salário é um salário quase que simbólico, apenas para que as pessoas se alimentassem. Então, eles eram obrigados a ter uma ocupação, não era bem remunerado por isso, né, mas estava ocupado, ele estava dentro da ordem. Quantos de nós, no dia dessa aula, falamos o seguinte, olha, o Uber é isso. Não interessa se vai dar para pagar o carro que foi financiado, o celular, a banda larga, né? Mas pelo menos está trabalhando. As crianças e os jovens que não tinham idade para trabalhar iam aprender os ofícios. Gente, nós não temos medidas hoje de aprendizagem para jovens e crianças não, mas para jovens, né? Então, essa inserção no mercado. E por fim, pessoas que não tinham emprego e não queriam eram açoitados, aí os castigos físicos, né? Olha a importância de se pensar numa dinâmica sócio-histórica. Ó, nós saímos do século XIV, né? Fomos agora para o século XVIII, então há 400 anos. Tá? Em 1782, essa lei sobre a redação ficou horrível aqui, né? Então, vamos pensar numa reforma da lei, né, no século XVIII, né, para pensar outras formas de dominação, né, para esses famintos. E no final, né, em 1782, há uma necessidade da substituição, para que de forma mais abrangente eu possa controlar. E como que vai ser essa substituição? Nas Spinheland. Tá? A Spinheland, que é a lei do pão. Então, olha, a substituição vai se dar da seguinte forma: ao invés de eu olhar para o desempregado pobre, eu vou olhar para o desempregado trabalhador, aquele que já tem uma ocupação. Isso do nada? Não. É porque uma sociedade nova está surgindo, que é uma sociedade do mercado. E o que seria a Spinheland, né? É a lei dos abonos, tá? E esse abono vai ser baseado no preço do pão, né, para os trabalhadores. E aí é a gênese da meritocracia. Então, eu vou premiar aquele trabalhador para que o seu salário seja acrescido, para que ele não tenha que se vender a outra empresa ou que ele não passe necessidade com o salário que ele recebe. Então, ele vai ter um abono. Então, a ideia de que todos os pobres estariam sendo contemplados pela vida, aí, se você se esforçar, né? E aí não preciso almejar uma transformação da ordem social. Então, essa lei do pão, ela queria conservar a antiga ordem, o antigo regime, né, da nobreza. Isso aí está dentro das leis elisabetanas, né? Então, apesar de todo o esforço para barrar a sociedade de mercado, não vai ser possível, né? O liberalismo vai avançar aí no século XIX e século XX. Bom? Tá. Então, isso aí é aquela atividade de pensarmos a lei dos pobres e as Spinhelands. Né? Querem perguntar alguma coisa sobre isso?
Não? Então, olha, a cronologia, para nós aqui, funciona como momento sócio-histórico, tá? O antigo regime não dando conta de frear, né, a burguesia, a sociedade de mercado. Nós temos um marco aí que 1776, né, que é a virada burguesa, né, os burgueses assumindo a cena mundial, portanto, temos o liberalismo. E aí eu coloquei o liberalismo em sua farsa, né? Qual que é a farsa do liberalismo? Encarar o mercado como autorregulável. Tá? Então, nós temos a superação do antigo regime, né, dos nobres e a Igreja Católica. Agora nós temos a Igreja Protestante, nós temos os burgueses assumindo a cena e, portanto, uma nova forma de nos organizarmos socialmente. E essa forma, ela é regida pelo liberalismo, que é as leis do mercado se autorregulando. Quem diz isso são os economistas clássicos, com quem Marx está dialogando. Então, vem como uma proposta ideológica em torno do mercado, a mão invisível do mercado, né? Diminuindo, inclusive, o papel do Estado. Sabe aquele papel do Estado que é chamado a intervir desde a Idade Média? Né? Então, ele vai diminuindo para que o mercado assuma as regras. Tá? E é ele que vai manter as relações sociais. Então, olha, a ponto de... Olha, quando o mercado, ele diz o que são as relações sociais, uma sociedade machista, como a inglesa e a francesa, ela libera suas mulheres do ambiente doméstico para as indústrias, porque elas vão ganhar menos, né? A criança que até então era tida como aprendiz, agora vai também para como braço de trabalho. Então, olha como que a cultura, a partir da economia, muda. Defendendo a naturalidade dos acontecimentos, né? Então, dos poderes, de toda a injustiça posta na sociedade. E quem é culpado disso? O próprio indivíduo. Sabe? O próprio indivíduo, que precisa trabalhar para vencer essa situação de pobreza. Então, o mercado que controla essas relações dá oportunidade, né, para que as pessoas superem a sua própria condição de miséria. E essa farsa, ela vai terminar em 1929 com a grande crise. Tá? Então, essa atividade que eu coloquei sobre liberalismo, muitas pessoas conseguiram entender a questão do liberalismo, mas eu não sei se conseguiu perceber o liberalismo na evolução do sistema capitalista. Eles conseguiram, quer que pense de novo, que fale aqui de outra forma, a questão da evolução do sistema, até chegar no liberalismo. Fala mais devagar. O Davi está querendo participar da aula. Agora, vamos para a nossa última atividade. Foi a respeito de pensar a cronologia. A gente fala tanto da dinâmica sociohistórica, e não consegue transcender a cronologia, né? Algumas pessoas conseguiram, né? Eu disse assim, olha, é só para descrever o que aconteceu em cada momento. E aí eu recebi um plus, né? Para minha felicidade, ao final da cronologia, né, eu li também uma análise sobre isso. Mas vamos lá, Brasil, vamos pensar
né? Nós estamos numa dinâmica do sistema que o Estado ele é chamado a intervir na cena econômica, naquele momento das Spinheimland. Depois, o Estado é chamado a sair de cena no liberalismo. E como que funciona isso no país periférico como o Brasil? Tá? Então, nós temos aí 1888, é a Caixa de Socorro, né, numa burocracia pública de proteção. Então, nós começamos a pensar uma forma de angariar recursos para a sociedade. Que sociedade é essa? É uma sociedade recém-liberta, né? Ó, 1888, 13 de maio de 1888, é a libertação dos escravos. Libertos os escravos, né? Nós temos aí um chamamento de europeus para branquear a raça, né, aqui no Brasil, e essas pessoas que estão chegando é preciso ser protegidas socialmente, tá? Então, um ano depois, nós temos direito à pensão e a 15 dias de férias, né? E quem conquista isso? É o trabalhador braçal? Não, não, não. É a imprensa nacional, os ferroviários. São pessoas ainda com grau de instrução, mínimo de instrução, por causa dos ferroviários, mais instruídos, né? E também se estende ao Ministério da Fazenda. Onde estão os marginalizados? À margem. Em 91, a regulação do trabalho infantil, né? E isso não vai ser cumprido, tá? Então, nós vamos pensar aí no que seria um progresso em pensar em infância, porque até então era um adulto em miniatura. Agora vamos pensar numa infância, tá? Então, não foi cumprido, mas nós temos aí a pessoa sendo tratada como um momento em desenvolvimento, né? A criança em momento de desenvolvimento. Em 92, né, direito à pensão agora também adquirido por funcionário da Marinha. Vocês perceberam, ao fazer essa cronologia, onde estão os escravos recém-libertos? Onde estão as pessoas em situação de miséria? Então, essa cronologia, ela faz parte ainda de pessoas que conseguem pressionar a República nascente, né? Eu cortei aqui. Deixa eu recortar lá de novo, para pensarmos assim. Só um momento, por favor, aqui. Cortei errado aqui. Mas, tem alguma dúvida? Vocês estão com dúvida? Querem interromper o partilhamento? Enquanto eu recorto e colo aqui, que tem duas cronologias iguais aqui, ó. Deixa eu olhar o chat. Não, esse aqui é depois. Vocês têm alguma dúvida até então? Posso continuar? Vai pensando aí enquanto eu recorto e colo aqui. Noventa e dois até 26.
A Maria disse que está tranquilo. Por aqui está tranquilo, a Vitória. Estou conseguindo acompanhar e fazer isso, faz a anotação mesmo. O Policeno também está tranquilo, tá? Ótimo. Então, eu vou continuar aqui. Eu já recortei e colei. Deixa eu só compartilhar minha tela de novo com vocês. Bom, travou aqui. Assim. Nós estamos fazendo uma leitura dessa cronologia a respeito de quem está conseguindo, né, ser inserido na economia nacional, né? A classe que vive do trabalho, é claro, mas os excluídos, que é o recém-libertos, aqueles da pobreza extrema, ainda são tidos como invisíveis, tá? E motivados, né, pelo chamamento dos europeus para a cena brasileira, nós temos, na Primeira República ali, a formação dos primeiros sindicatos, né, da agricultura, porque é o que existia aqui nesse momento no Brasil, tá? E em 1907, reconhecimento de direito à organização desses trabalhadores. Então, não basta apenas você ter um sindicato para cuidar dos direitos dos trabalhadores, né? Isso tem que ser legítimo, tá? Em 1911, redução da jornada de trabalho para 12 horas diárias. Olha que legal, gente. 12 horas diárias, né? Então, isso é de encher os olhos, né? 1911. Em 19, a primeira regulamentação que tratou acerca dos acidentes de trabalho, né? E tinha uma caixa, sabe? Uma caixa para esses acidentes, né? Uma contribuição, né? Sobre a ótica de um inquérito policial e na responsabilização do indivíduo. Sempre, gente, as leis e as políticas têm essa ideia de responsabilizar o indivíduo, tá? 23, criação dessas caixas de aposentadorias para algumas categorias de trabalhadores. Olha aqui a categoria, ó, ferroviários, marítimos, né? Onde estão, se o país é agrário, onde está o trabalhador rural? Até agora, não se tem notícia, né? Tá vendo aqui hoje o Davi tá que tá, né? Como sempre, né? Ele é legal. Em 26, institutos de aposentadoria e pensão. Para quem? Funcionários públicos, né? Vamos pensar aí na gênese da nossa previdência social, que é contributiva, né? Começar essas caixas aí. 27, muito importante, né? Pensar aí, nós já tínhamos falado da infância lá no início do século, agora pensar o Código de Menores. Então, já que existe uma diferenciação entre o adulto e o homem miniatura, né, quem fica vadiando, nós vamos enquadrá-lo no Código de Menores. Então, da delinquência juvenil. Então, o que eu coloquei aqui? Ó, ao olhar para a cronologia, devemos considerar o passado do Brasil, né, como um passado escravista, que não olhou para os escravos recém-libertos,
para a aristocracia rural, ou seja, os donos de terra, né? Principalmente os cafeicultores e o gado leiteiro, que se tornará depois a chamada autocracia burguesa. E soma-se a isso alguns eventos históricos, né? As duas guerras mundiais, né? E a política café com leite e o Estado Novo, isso até 1930. Talvez eu perguntaria, na cronologia que nós temos aí para pensar as políticas no Brasil, né, a institucionalização da política, onde estão os trabalhadores rurais, que é a maioria dos trabalhadores? Onde estão os escravos recém-libertos? Porque É nesse momento que eles começam a se unir com a produção urbana, não é? Depois de 30, depois de 30, Larinha? Durante a República do Café com Leite, né? Eles começam a se reunir. Mas assim, é muito incipiente, né, Lara? Porque assim, olha, nós temos os sindicatos, né? E a regulamentação dos sindicatos. E aí, na semana de 22, nós temos um rebuliço na sociedade brasileira, né? Semana da Arte Moderna, nós começamos ali a pensar uma nova sociabilidade, mas é muito reduzida ainda, né? O que nós vamos ter como uma organização mesmo vai ser a partir de 30, né? Claro que você pode pensar na Gênesis? Pode, né? Porque a Gênesis nós temos aqui, ó, em 1907. Só que ainda está chegando a leva de trabalhadores europeus, né? Está chegando ainda esses trabalhadores europeus que vão trazer essas ideias, e nós precisamos migrar do mundo rural para o mundo urbano, pelo menos minimamente, para ter essa organização. Era isso que você tinha pensado? Estava na cabeça com a conciliação entre as elites agrárias e urbanas. E aí que eu pensei que fosse nesse momento que tivesse a junção. Mas isso sim, isso está corretíssimo, né? Porque qual é essa conciliação, né? Vai ser da elite, né? Que está aí pensando os ferroviários e os marítimos, né? E aí que essa elite, essa conciliação, ela se dará melhor, visivelmente, na modernização proposta por Getúlio, né, lá? Que aí vai ter indústria. É que eu tô meio confusa por conta do artigo que a gente escreveu. Eu confundi por conta de você falar dos sindicatos. Mas você entende, mas você consegue visualizar aqui que eu não posso nem falar de uma conciliação quando eu não tenho ainda esse mundo urbano ainda, né? Nós temos o reconhecimento de alguns setores da sociedade aqui, ó. Eu não sei se você está vendo no computador ou no celular. No celular fica bem pequenininho. No início de 1900, nós temos a formação dos sindicatos. E aí se forma, e claro que se dá o nome de agricultura e indústria. Só que nós não temos indústrias, né? Esse mundo urbano ainda nosso, ele é muito incipiente, né? Nós temos cidades, mas não temos mundo urbano, né? Tanto que a nossa primeira república, ela é liderada pelo mundo rural. Mas existe o sindicato, existe a institucionalização. E é dentro desses sindicatos que os europeus, aí, principalmente aqueles que aderiram ao movimento de 22, na Semana da Arte Moderna, vai pensar em outro Brasil, até pensar num movimento anarquista ali. Tá? Isso vai ficar forte na modernização do Brasil no Estado Novo, que nós não chegamos. É que eu sempre estudei focada no movimento sindical e aí eu dei uma confundida, desculpa. Não confundiu, não. A gente precisa só centrar de quando a gente fala na conciliação,
né? Nós precisamos pensar que ela existia e existe, né? Uma política de conciliação, mas nós precisamos fabricar esse mundo urbano que ainda não tem, né? E aí nós vamos ver Getúlio Vargas pensando nisso, depois não na sequência, mas Juscelino Kubitschek, já na segunda metade do século XX, para ter o mundo urbano conciliando com o rural. Até então nós temos só o mundo rural. Por isso que eu perguntaria na prova, se eu fosse fazer numa prova assim, eu perguntaria onde estão os escravos recém-libertos? Onde estão os trabalhadores rurais nessa cronologia? Porque nós chegamos aí até 1930 e não encontramos ele nesse olhar. Fechou. Bom, gente, perguntas sobre o que eu pensei para essa semana, né? Essa semana, hoje, tratar, né, desse panorama, de onde nós chegamos, e aí amanhã nós vamos seguir, né, o nosso cronograma com o livro, né? Se eu não me engano, nós estamos no capítulo 4, 3 ou 4. E para o próximo capítulo do livro, e na semana que vem, a avaliação na quarta-feira, para quem chegou depois, né? Dúvidas? Querem que eu, sabe, explique alguma coisa a mais? Conseguiram entender a ideia da Lara, a questão da conciliação, mundo rural, mundo urbano? Vocês conseguem responder, caso tenha na prova, onde estão os escravos recém-libertos e onde estão os trabalhadores rurais na institucionalização da política no Brasil? Boa noite, professor. Boa noite, Eliette, tá boa? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. Por favor, vamos trazer para a atualidade os escravos que foram libertos, né? Aí hoje, trazendo para a atualidade, os motoristas de Uber. Dá para fazer uma relação entre esse tipo de trabalho, professor, de uma forma assim grosseira, assim? Eu Não, consigo. não é grosseiro de jeito nenhum, Eliette, é muito refinado, Assim, é né? porque às vezes é o jeito de perguntar, eu não estou conseguindo muito Não, formular a pergunta. muito refinado. Se você fizer essa ponte, claro que, nossa, é difícil, mas é isso. Por que que é difícil, Eliette? Porque você consegue perceber, né, como se dá o movimento do capitalismo, o movimento de visibilidade. Vamos ver se eu dou conta, né? Porque é muita coisa e uma pergunta muito refinada. O capitalismo, Eliette, ele dá visibilidade e invisibilidade para os trabalhadores. Então, pergunto para você: os escravos recém-libertos, nessa cena que eu desenhei aqui na cronologia para vocês, eles são visíveis ou invisíveis? Eles são, os escravos recém-libertos, eles são visíveis ou invisíveis?
Aí na cronologia, eles estão invisíveis. E de hoje também tá, né, professor? É Ótimo, porque é isso. tem pessoas que não dão conta de fazer esse análise assim. Eu acho, Ótimo. não sei. Então, você conseguiu entender, então, olha, antes da libertação dos escravos, ó, eles foram libertos dia 13. Eu estou aqui na matéria da Iane, né? A Iane que gostaria de estar respondendo isso aí. Eles foram libertos dia 13. No dia 12, Eliette, os escravos eram visíveis ou invisíveis? No dia 12, antes da libertação. Eles eram visíveis, né? Eles eram até comercializados, né, professor? Parabéns. Então você pode falar com toda propriedade, não é de forma grosseira, tá, Eliette? Ah, Você entendeu o movimento do capitalismo. Então, quando lhe apraz, o sistema coloca invisibilidade ou de forma invisível. Nós temos aí as leis abolicionistas, trazidas também pela Iane, numa das aulas passadas, barrando toda forma de libertação. Então, essas leis jogaram luz nos escravos. Então, eles eram mercadoria preciosa, e eu estou falando não no sentido figurado, era mercadoria mesmo. Então, eles eram bem visíveis, 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 visíveis. E aí, depois da libertação dos escravos, que não foi uma questão humanista, nós já falamos, no dia 14, né, no dia 13 eles são visíveis, porque por isso tem a lei. No dia 14, eles já caem na invisibilidade. E aí eu vou falar dos marítimos, eu vou falar dos ferroviários, eu vou falar dos trabalhadores da imprensa, mas não vou falar dos ex-escravos. É isso, Eliette, parabéns. Parabéns. entendi. Obrigada, professor. Imagina. Mas nesse sentido também, a gente também não cita nesse processo outras pessoas que também estavam à margem da sociedade, os imigrantes, como você citou, os trabalhadores rurais, enquanto eles se organizavam em lutas para começar a organizar, né, uma frente de luta que outras categorias já estavam organizando, talvez isso tenha ajudado também. Muito, Lara. Muito. Mas aí é que você já conhece esse debate muito bem, né? E aí, como que a gente vai fazer essa transição? Ô, Lara, você não pode esquecer de fazer essa transição, que é o seguinte, olha, os escravos, eles se organizavam. Os trabalhadores rurais estão nas ligas camponesas, estão se organizando. Os trabalhadores dos sindicatos estão se organizando. Em 30, eles vão ganhar reconhecimento. Não os ex-escravos, mas os trabalhadores da cidade por conta da modernização. Então, olha, as lutas valeram, né? Os trabalhadores rurais também vão conseguir notoriedade através das ligas camponesas, né? Vão pensar o Estatuto da Terra, tudo. Então, essas lutas pré-30 dos invisíveis vai ser colocada em pauta após 1930. Olha que legal. Muito legal, Lara. Você trazer isso. Olha, o Estado coloca na invisibilidade. As forças sociais, né, vão sendo somadas, seja com os imigrantes, seja com os trabalhadores rurais, seja com os ex-escravos, vão somando um caldo de força para pressionar o Estado Novo. Né? A ponto do Estado Novo ser considerado o pai dos pobres. Quem é o pai? Quem são os pobres? Os invisíveis. Então, olha, a luta faz que os invisíveis sejam reconhecidos. Por que tem que ser assim? Porque o Brasil ele se enquadra no capitalismo periférico, né? E enquanto nos países centrais a democracia ela é abrangente,
formando uma massa de consumo, no Brasil a democracia é restrita aos burgueses. E quando não suportam a pressão, eles têm algumas concessões, poucas, mas têm. Tá? A Vitória pediu para repetir a questão da conciliação, é uma conciliação campo-cidade para a formação de uma nova sociabilidade, ô Vitória, que é o que nas aulas passadas nós falamos da autocracia burguesa, né? Autocracia burguesa. Então, essa conciliação campo-cidade vai migrar esses donos de terra, essa aristocracia rural, para uma burguesia nascente. Né? Essa conciliação que o Zé Paulo Neto vai chamar de autocracia burguesa. Lembra quando a gente, não sei se você estava na aula, a gente falou de a modernização à brasileira, enquanto o capitalismo, quando... Lembrou, Vicky? Então, o capitalismo, que era legal, né? Eu não sei se... mas vou falar. Anotem, pessoal, porque isso dá um peso na fala de vocês, quando vocês dizem o seguinte, olha, enquanto nos países centrais nós temos o fortalecimento do sindicato, fortalecimento das políticas sociais, o alargamento da cidadania, nós temos o que aqui no Brasil? Né? O que acontecia com os sindicatos, Lara? É caso de polícia, né? A história do sindicalismo no Brasil, quando ele não é pelego, ele é caso de polícia, ele é caso de perseguição. Então, as políticas sociais, elas são colocadas na sociedade brasileira para uma demanda muito pequena. Né? São muitas pessoas, né? Claro, a demanda é de muitas pessoas, mas responde uma demanda muito pequena às políticas sociais no Brasil. Aqui tá meio barulhento, mas se você quiser, eu encaminho o artigo que a gente escreveu para eles no grupo, que fala sobre... Coloca no grupo. Nossa, é interessante. Nós precisamos pensar o todo. Ótimo, Lara. Você pode colocar? Nós precisamos pensar no Posso, todo. eu encaminho lá agora. Tá. Quando a gente olha para a sociedade, a gente tem que pensar como um todo. Quando a gente olha para as leis, tem que pensar como um todo. Né? Para que a nossa compreensão ela seja efetiva. Quando você olhar no caso daqui da prova, né? Quando você olha para a prova, você vai falar o seguinte, olha, lei dos pobres, genes do que a gente vai pensar como política social, Spin-Heinlein, o que eu sei disso? Sabe? E aí é o seu momento ali, e se você consegue articular, não precisa fazer isso, mas se você consegue articular o ontem e o hoje, se você consegue olhar para a lei dos pobres e ver ali, né, a aversão ao pobre, se você consegue olhar para Spin-Heinlein e ver o seguinte, olha, a nobreza não quer largar o osso. Se você vê essas leis no Brasil até 1930, esquecendo a maioria dos trabalhadores, não é coincidência. Tá? Quando você consegue visualizar isso, você está fazendo uma análise crítica muito rebuscada, né? Muito refinada, né? Da realidade. Eu não sei se a Vicky falou que eu respondi. Eliette, eu consegui contemplar, né, o que você tinha pensado? Sim, professor, conseguiu sim. E hoje, como a Eliette falou da uberização, pense, pessoal, hoje o foco não está na produção, está na circulação do capital, né? Então, os trabalhadores da indústria, agora eles estão se tornando invisíveis. Né? Estão se tornando invisíveis.
Mas isso é uma outra conversa, só para complementar a ideia da Eliette. Mais alguma coisa? Porque fica tudo na minha cabeça purulando e aí eu falo como uma maritaca. Para quem chegou agora, tem alguma pergunta? Assim, conseguiu entender que no dia 27 teremos uma avaliação? Quer que repete? Quer que fale alguma coisa disso? E também tem a gravação, né? Para quem quiser depois ver. Comecinho da aula. Silêncio mortal, né? Ixi, pessoal, não posso nem encerrar a aula agora, porque eu ouvi a voz da minha sogra lá fora, vou ter que vê-la. Então, por favor, me pergunte alguma coisa para mim não encerrar a aula. Nossa, porque assim, nós não Aldo, estamos recebendo ninguém em casa, né? Então, ela vem até o portão, né? E aí, por favor, né? Bruno, ajuda aí, né, velho? Aldo, Oi, Eliette, por favor. sendo assim, eu vou te fazer uma pergunta. Ah, tá. Pode fazer. Esses dias assistindo os jornais, lendo, né, com relação a essa distribuição de vacina que aconteceu aí, da vacina para a Covid aí. Uhum. Aí eu quero saber assim, se eu estou certa nesse raciocínio. É, essa vacina, a gente pode ver ela assim, essa distribuição que houve, a gente pode ver ela como uma forma de dar uma acalmada na sociedade?